Opa, e aí? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E hoje eu trago para vocês mais um lançamento da Apple Maker, sendo este o TH80X, que no caso seria uma versão um pouquinho mais elaborada do TH80 Pro, que foi um teclado bem hypado, né? Nós tivemos outras versões como o TH80 SE e agora a Apple Maker trouxe essa versão também para compor aí o tanto de teclados que ela tem, né, na sua prateleira. E galera, se você gosta desse estilo de vídeo, se você gosta do nosso canal, não esquece de curtir e também, se for possível, se inscrever, vai me ajudar muito, não vai te custar nada, eu vou te agradecer de coração. E agora, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Vamos iniciar aqui falando sobre a construção do TH80X, que no caso, galera, ele é todo feito em plástico e é um plástico de excelente qualidade, tá? É um plástico maciço, então é bem difícil assim de você até entortar ele. Se eu tentar assim, ele nem tem algum tipo de reação, nada parecido. Tudo em ótimo estado, sem rebarbas aparentes. Eu gostei muito aqui do acabamento do TH80X, lembrando também que ele tem um ponto que eu achei bem interessante, ele é mais arredondado aqui nessa ponta, seguindo, né, com o knob de volume, que inclusive é um knob de volume também bem diferenciado, um pouquinho maior do que o convencional. Ele é todo meio que como se fosse prateado aqui, né, nos cantos, mas eu gostei, tá bom? Eu acho que para a proposta dele, que é ser um teclado um pouquinho mais diferenciado do comum, ele conseguiu sim. Eu sei que tem algumas pessoas que não vão gostar, vão achar estranho, mas eu particularmente gosto de sair um pouquinho da caixa, não ficar naquele padrãozão de todo mundo usa. Então aqui eu realmente gostei do estilo que eles trouxeram pro TH80X, lembrando que ele também tem um grande diferencial, que é essa tela LED. Nós vamos comentar sobre ela um pouquinho mais adiante. Eu gosto sempre de fazer o teste do peso, porque a gente consegue ter um pouquinho mais de noção se é um teclado realmente bem construído, se é bem preenchido. Então nesse momento eu vou deixar o teclado aqui para vocês perceberem. Olha só, ele vai contar com 1,94 kg, 95 gramas aproximadamente. Então, apesar dele ter aí o layout 75%, ele tem um peso legal e também a maioria das teclas estão concentradas aqui no meio. E aí sobra só essas duas teclas aqui, Page Up, Page Down, mais o knob de volume e a telinha. Então ele consegue ser também um teclado bem compacto aí para você deixar na sua mesa. É legal a gente comentar também que esse teclado, ele possui aquela estrutura gasket que eu venho comentando em vários vídeos de teclado. E aí, para quem não sabe, é como se fossem várias camadas entre a plate, a PCB, espuma, e isso traz uma construção, quando você vai digitar, ele meio que afunda, sabe? A princípio até parece estranho, mas no longo prazo, enquanto você vai digitando esse teclado no dia a dia, isso aqui é muito confortável, traz um aspecto de digitação assim excelente, ajuda também a reduzir o ruído na hora de você digitar. Então eu sempre gosto quando o teclado vem com essa estrutura, é uma das melhores na minha opinião. A entrada do cabo tipo C do TH80 fica aqui ao lado direito, junto com o botão de liga e desliga, tá bom? Eu particularmente não gosto muito das entradas aqui ao lado direito, porque meu cabo, que é mais às vezes coiled, são os cabos que eu mantenho sempre ao lado esquerdo, acaba atrapalhando, principalmente quando eu coloco o monitor extra ali no meio do meu setup. Mas se você utiliza no modo sem fio, isso aqui não vai ser um incômodo para você, mas no meu caso aqui eu sempre prefiro quando é ao lado esquerdo. Na parte de trás do teclado nós contamos com os famosos pezinhos de ajuste de altura, e aqui no caso nós temos dois níveis, um pouquinho menor e um pouco maior, o que é excelente, tá? Eu gostei nele padrão, mas dependendo aí do formato que você digita, eu acho legal deixar pelo menos um nível aqui, vai ficar perfeito. Ele também vai contar com borrachas antiderrapantes em cada ponta aqui, totalizam 5 borrachinhas, o que vai dar uma ótima estabilidade na mesa. Ele conta com 3 tipos de conexões, tem tanto modo Bluetooth, modo 2.4 GHz e também no modo cabo, o que é excelente. Ainda vai contar com uma bateria de incríveis 8.000 mAh. No geral, os teclados costumam ter 4.000, mas aqui, como nós temos a tela LED, acaba puxando um pouquinho mais, então eles tiveram que aumentar, e ainda assim não ficou um teclado exageradamente pesado, como eu mostrei para vocês. Então realmente ficou muito equilibrado as escolhas para esse TH80X. E é legal de falar para vocês que o danglezinho de 2.4 GHz fica escondidinho aqui no pezinho de ajuste de altura, você levanta, retira, conecta no seu computador e depois você guarda novamente. Então é legal para quem, assim como eu, é um pouquinho aí distraído, acaba perdendo com certa facilidade. É sempre bom ter um compartimento para você guardar o dangle. É possível comprar o TH80X em duas cores, essa daqui que é com verde claro, branco e cinza, e também vamos ter a Blue Pink, que seria essa que está aqui na tela, com um azul mais clarinho, rosa, branco, que também é bem bonito e combina bastante com alguns teclados
teclados, principalmente teclados mais femininos, por exemplo. E aí, o valor dele hoje, na data de gravação desse vídeo, tá em média de R$561. É um preço competitivo, levando em consideração tudo que esse teclado entrega e também os seus concorrentes. No vídeo de super unbox desse teclado, eu havia comentado que essas teclas aqui possivelmente eram em PBT, mas com as minhas pesquisas eu percebi que não. Essa tecla aqui, ela é em material ABS, ou seja, ela tem aí facilidade em ter um aspecto oleoso com o passar do tempo. Não é um material ruim, mas eu sempre vou preferir PBT. Mas em contrapartida, ela é em double shot. Eu achava que ela era por impressão a laser, mas depois que eu dei uma olhadinha melhor, eu vi aqui que ela tem duas prensas de plástico. Então sim, é uma boa keycap, embora eu gostaria muito que tivesse também aí o material em PBT. Os switches aqui escolhidos são o Apple Maker Flamingo, embora você consiga comprar também Gateron Black e o Gateron Yellow. Mas eu gosto muito do switch Flamingo, deve ser o terceiro teclado Apple Maker que eu utilizo esses switches, porque ele é bem linear e também ele tem uma força de atuação de 47 gramas, o que eu considero bem equilibrado, não é muito rápido e nem tão lento, então eu gosto muito desse switch aqui da Apple Maker. Fica até repetitivo falar isso, mas como os teclados chineses têm uma ótima qualidade, eles vêm com hot swap, ou seja, você consegue trocar os switches caso você queira, ou eles têm algum problema, e aqui são as 6 switches de 3 ou 5 pinos. Outra coisa importante é que o LED RGB fica posicionado aí na região sul. Um dos charmes desse teclado é obviamente a telinha LED que acompanha, fica embaixo aqui do knob de volume. Ela por padrão vem algumas informações como a data, a hora, vem também se você está no modo Windows, Mac, a quantidade de bateria, se ele está carregando, se está no modo 2.4 GHz, se ele está no modo cabo, ou se ele está no modo Bluetooth, e você consegue alternar no Bluetooth entre perfis. Então é bem legal para você ter algumas informações ali principais, mas a mágica acontece quando você acessa o software desse teclado. O software do TH80X eu gostei bastante, ele é bem clean, bem fácil de entender. Temos a linguagem em inglês ou chinês, é possível remapear as teclas, a gente consegue alternar aqui as cores do RGB e os efeitos, deixar um pouco mais rápido, com mais brilho ou menos brilho. Dá para você criar macro, dá para você inclusive fazer uma arte, né, e colocar isso na telinha, de repente colocar o seu logo, etc. Subir aqui algum tipo de GIF ou imagens para a telinha. Tem como você compartilhar algumas configurações ou baixar configurações de outros usuários. E na parte aqui das imagens que você consegue passar para a telinha, também tem vários tipos para você baixar várias páginas, são os próprios usuários que baixam, tá? Então basta você selecionar aquela que você quer e depois você vem, clica no download e pronto, tá? Já vai estar baixando e entrando aqui na sua tela de My Like, você clica e aciona na telinha. Um ponto de atenção, pessoal, é que nessa parte aqui das imagens não tem um filtro, tá? Então pode ter aqui algumas imagens mais 18, então se você de repente vai deixar o teclado próximo de crianças, menores, eu realmente peço que vocês tenham um pouquinho mais de atenção nesse critério, porque eu também já peguei algumas coisas aqui, que assim, para quem tem mais 8, ok, tá? Mas como eu falei, pode ser que alguma pessoa tenha aí crianças e mexa no teclado também, é legal vocês terem uma atenção redobrada nessa situação aqui das imagens. Essa tela LCD, ela até que cumpre o seu papel, né? Não é uma cor muito forte, mas fica bem fluido até. Eu gostei do resultado, se você aproximar bem, dá pra perceber até as cores aqui bem vivas, e você pode utilizar da maneira que você quiser, tá? No caso aqui, fica mesmo a seu critério. Eu vou deixar passando alguns takes mostrando algumas possibilidades de imagens que você pode colocar, baixar do próprio aplicativo, mas é uma diferença que eu gostei, né? Eu tô acostumado com teclados muito padrão, são poucos os que vêm essas telinhas, tem um próprio da Apple Maker, o RT100, e agora o TH80X também tem esse charmezinho que fica bem bonito. Com relação ao RGB desse teclado, eu considero ele um RGB na medida certa, ele não é nem muito forte, mas também não é tão fraco assim. É óbvio que, dependendo da keycap que você escolher, vai valorizar um pouquinho mais. Essas keycaps aqui, como ela tem, né, um double shot com as cores pretas por dentro, acaba abafando muito a luz do LED, então acaba deixando esse aspecto aqui mais contido. Mas se você trocar, provavelmente vai aproveitar bem mais aqui os LEDs RGB. Eu gostei desse estilo, achei muito bom, ficou bem legal, bem bonito, tem a telinha LED aqui para dar mais um pouquinho de charme, então é um RGB na medida certa. E com relação ao som de digitação do TH80X, eu vou dizer para vocês, ficou extremamente bom. A combinação da estrutura gasket mais os switches Apple Maker Flamingo é excelente, não fica assim nada com ruído muito alto, fica bem contido, não é um dos switches mais silenciosos, mas ele é linear, então você consegue ter aquela sensação toque, uma coisa bem fluida, então eu gostei bastante. E para comprovar também, para deixar a experiência para vocês, vou deixar passando agora um breve teste de digitação.
E como foi a experiência de unboxing do TH80X? Além do teclado, nós vamos ter um manual, cabo tipo C para acorde de boa qualidade, removedor de switches e keycaps e ainda switches extras, o que é muito bom, né? Com certeza é o kitzinho completo aí para você utilizar o seu teclado. Poderia ter keycaps extras, mas aí é mais um plus, né? Não é nada assim que vai atrapalhar a sua experiência com esse teclado. Mas afinal, vale a pena pagar os seus R$500 no TH80X? Na minha opinião, vale a pena. Ele é um teclado completo, ele tem aí o modo Trimode, tem estrutura gasket, ele tem uma bateria de 8.000 mAh, você consegue usar ele no modo 2.4, Bluetooth, cabo, tem keycaps muito boas, né? O único aspecto que eu não gostei é por conta do material ser ABS, podia ser em PBT, mas ok, são em double shot, tem um RGB bonito. Um dos grandes diferenciais que é a telinha LED funciona, dá pra você customizar no aplicativo. Uma coisa aqui que eu percebi é que a Apple Maker tentou trazer algumas melhorias no layout, né? Ela tentou deixar um pouquinho mais arredondado nas pontas, o knob de volume ficou um pouquinho maior. Então eu acho que vai depender muito mais se você gosta desse estilo de layout do que pelo fato dele ter aí algum tipo de problema nas suas funções, porque ele funciona super bem, é um teclado completo muito bom, é um layout que me agradou, mas pode não te agradar e é super compreensivo isso. Então a minha questão é o seguinte: se você acha esse layout bonito, se você gostou dessas melhorias, se você se interessa pela telinha de LED, então sim, eu acho que o TH80X ele pode fazer parte aí do seu carrinho de compras. Se não for esse o caso, vai no mais padrão, vai no TH80 Pro, TH80 SE, que são teclados excelentes também e vão ficar mais aí a par do que você gosta em relação a design para teclados. Se você se interessou pelo TH80X, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Muito obrigado por você ter visto até o final. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso para todos vocês e um abraço.